Olá, seja muito bem-vindo ao Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Antônio Quirino, sou coordenador da trilha de auditoria contábil. Nessa trilha você irá ver como surgiu, o que é, qual a importância e qual o futuro da auditoria independente, contábil e interna. Agradecer o convite do professor Edgar Madruga e da BSSP Centro Educacional pelo convite para que eu coordenasse essa trilha. Agradecer aos palestrantes, grandes profissionais, grandes amigos que aceitaram de prontidão participar desse congresso. Agradecer principalmente a você, participante, que está aqui nos prestigiando com o seu tempo, com sua audiência. Espero que nessa trilha e desejo, e com certeza vocês irão adquirir muito conhecimento. Não perca nenhuma palestra de nenhuma outra trilha, assista todo esse congresso e garanto a vocês irão pensar contabilidade de uma maneira diferente. A nossa trilha de auditoria será iniciada comigo com uma palestra sobre a auditoria e a atuação do profissional auditor. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez e vamos juntos! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pensar Contabilidade e à primeira palestra da trilha de auditoria contábil. Espero e desejo que aqui você possa tirar muitas dúvidas, adquirir novos conhecimentos e buscar ainda mais conhecimento após essa palestra, após esse congresso, que o conhecimento em momentos de crise é a única maneira que você pode superar e ter mais oportunidades após um momento como este, tá? Agradeço aqui a sua presença, continue conosco até o final e assista todas as demais palestras, tanto da trilha de auditoria como das outras trilhas. Aqui irei falar hoje, como a primeira palestra dessa trilha, sobre a carreira e a atuação do profissional de auditoria contábil. Mostrar para você como que é a carreira de um auditor, como que ele atua, um pouquinho da história e conceitos de auditoria, para que nós possamos imergir, né, nesse mundo fantástico que é a auditoria contábil, tá bom? Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o professor Antônio Quirino, sou bacharel em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Auditoria Contábil, sou pós-graduado em Docência do Ensino Superior, sou contador com registro no CRC do Ceará, mas atuo em vários outros estados, sou auditor independente com registro no CNAE, sou perito contábil com registro no CNPC, sou sócio de duas empresas, a Contabiliza Soluções, voltada para empresas com fins lucrativos, né, auditoria e contabilidade, também da Auditore, auditores independentes do terceiro setor, auditoria voltada para entidades sem fins lucrativos, sou ex-membro de comissão do CRC Jovem, né, sou atualmente delegado do CRC do Ceará na cidade de Juazeiro do Norte, sou membro da Comissão de Normas Técnicas Aplicadas à Auditoria, sou diretor de arrecadação de uma associação de contabilistas aqui da nossa região, a Acresce, também sou professor de graduação, pós-graduação, nos MBAs da BSSP Centro Educacional, palestrante também de contabilidade, de motivação. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais aí, professor Quirino, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, esse é meu e-mail para contato, podem mandar suas dúvidas que a gente tenta sempre ajudar, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa primeira palestra, espero que goste, espero que você veja todas as palestras de auditoria, se você quer entrar nesse mundo, é uma área promissora sempre e com muitas oportunidades, tá? Agradecer aqui de antemão novamente aos palestrantes que estão na minha trilha de auditoria, na nossa trilha de auditoria. Agradecer aqui à BSSP e ao professor Edgar pelo convite para que eu coordenasse a trilha de auditoria. Seguimos juntos, vamos começar. Vamos lá. Estou aqui pequenininho aqui num cantinho agora para vocês verem mais aí no slide, consequentemente absorverem mais, tá? Para a gente falar de auditoria, temos que falar o que é auditoria, né? Como essa é a primeira palestra, vocês vão aqui ter um pouquinho desses conceitos para que você possa entrar nesse mundo. Então, auditoria, de maneira geral, porque a auditoria não só tem auditoria contábil, né, pessoal? Temos muitos tipos de auditoria, mas a auditoria, de maneira geral, seja que tipo for, significa conferir alguma coisa, verificar, analisar, avaliar e, principalmente, comunicar os resultados
dentro do objetivo no qual ela foi proposta. Isso é uma auditoria. Vou conferir alguma coisa, examinar e divulgar esses resultados de acordo com o objetivo para quem é o interessado, né, os seus usuários. A palavra auditoria, né, ela surgiu do termo audire, do latim audire, que significa ouvir, tá? E aí os ingleses ampliaram esse termo para auditing, né, no sentido mais de revisão, de exame, de ajuste, de certificação. Os pesquisadores dizem que os auditores iam ao pé do rei, né, contar-lhes os fatos. Então aí o auditor é essa pessoa que vai examinar e vai divulgar para alguém, tá? Mas a nossa auditoria contábil, né, temos essa definição aqui que eu gosto muito, que diz que é o conjunto de procedimentos técnicos voltados a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado, com o objetivo de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, principalmente, ou algum determinado dado. Então a auditoria faz tudo isso mesmo. Ela testa a eficiência, a eficácia do controle patrimonial, do processo, e emite uma opinião sobre as demonstrações ou sobre algum dado no qual também ela foi proposta, né? A auditoria, ela evoluiu, teve uma origem, na verdade, né? Ela, de acordo com a evolução capitalista, né? As empresas que antes eram pequenininhas, fechadas, familiares, começaram a ter muita demanda porque as pessoas saíram do campo e vieram morar na cidade, consequentemente queriam consumir. E as empresas, elas precisavam expandir, crescer por causa da concorrência, por causa da demanda, e não tinham recursos suficientes para poder bancar essa ampliação, esse desenvolvimento. Os seus recursos próprios não eram suficientes, não geravam lucros suficientes. E aí precisavam captar recursos com pessoas que tinham, né, os investidores, os bancos, as pessoas que tinham dinheiro. Mas essas pessoas simplesmente não iriam colocar seus recursos em uma empresa sem ela saber como é que estava a situação dela. E como que a gente sabe como está a situação de uma empresa? Através das demonstrações contábeis. Mas quem elabora as demonstrações contábeis? A própria empresa, a maior interessada nessa questão. E aí, então, os investidores perceberam, sentiram, né, essa necessidade de uma opinião independente, né, que não tivesse lados, que trabalhasse somente para dizer assim, olha, essa informação é segura ou não. E aí surgiu, então, a figura do auditor independente. Aquela pessoa que vai examinar as demonstrações contábeis e vai dar uma opinião independente sobre ela. Aí começaram alguns questionamentos. Quem deveria ser o auditor? Ora, se é para falar sobre as demonstrações contábeis, sobre patrimônio, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Então teria que ser um contador, e tem que ser um contador. Qual a abrangência dos testes? O que é que o auditor, quando vai examinar ou fazer uma auditoria numa empresa, examinar, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar todos os fatos que ocorreram dentro daquela empresa? Será que é viável isso? O que vocês acham? Não, porque seria um custo muito alto primeiro. A hora do auditor não é barata, né? Seja desde quando surgiu, não é barata a hora do auditor. Ele tem muito conhecimento, estuda muito, então ele cobra bem caro. E, logicamente, também não teria sentido porque iria demorar muito. E os investidores querem informação ali, tempestiva. Se ele vai passar um ano para examinar o balanço de um ano, de que adianta um ano para frente essa informação? Então, seria muito atrasada essa opinião. Então o auditor ele não vai ter como analisar tudo, ele vai procurar erros, né, que possam levar à interpretação errada das demonstrações contábeis. Os valores significantes, que na auditoria chamamos de distorções relevantes. O auditor vai buscar, né, verificar se tem distorções relevantes que possam levar os usuários a tomar uma decisão errônea com base nas informações contábeis, nas demonstrações contábeis. Então, se alguém vai investir numa empresa com base nas informações contábeis e aquelas informações estão erradas, aí cabe ao auditor no seu trabalho tentar encontrar essas distorções para que essa pessoa não invista ou invista em uma determinada empresa, né, faça esse negócio. Mas também o auditor, além disso, ele faz outras coisas dentro da empresa, como avaliar o sistema de controle interno da empresa, todo o processo, porque para elaborar as demonstrações contábeis teve todo um processo. Não importa se foi só financeiro, não. Toda a parte operacional da empresa também impacta, né, em custos, em questão de controle, de guardar o patrimônio, tudo isso
faz parte na elaboração das demonstrações contábeis, tudo é refletido nas demonstrações contábeis. O auditor também está interessado nisso e ele vai fazer essa avaliação. Aí evoluiu a auditoria, né, com o crescimento das grandes empresas, das grandes nações, né, o desenvolvimento desses países. As empresas viram a necessidade cada vez mais, os investidores, as próprias empresas, de ter auditoria independente, né? Às vezes muitas pessoas são donos de redes de lojas, de empresas, e ele não tem como estar dentro de todas essas empresas. E aí o auditor, ele é meio que o olho do dono, né? Que vai certificar uma informação ali para saber se está ou não condizente com a realidade da empresa. E recentemente, não tão recente, né, nos anos 2000, 2002, tivemos casos aí de fraudes corporativas enormes, né, de grandes multinacionais, onde despertou mais uma vez, colocou a auditoria em foco de novo, tanto ruim quanto bom. Mostrou-se a importância de ter uma auditoria com ética, né, com profissionalismo, porque os casos que tivemos da Enel, da WorldCom, onde na verdade os auditores desses casos estavam envolvidos em conluio com os sócios, os diretores das empresas, e aí fraudaram milhões, milhares e milhões de investidores, tá? Então, nos Estados Unidos, após esses casos, foi criada uma lei, a SOX, né? A lei Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos, onde ficou mais rígido a questão da auditoria nas empresas, na questão do mercado de valores mobiliários, tá? No Brasil, a auditoria veio se implantar com base nas multinacionais que vieram para o Brasil. Então, elas tinham que ter auditoria. Então, os auditores iam para cá e as empresas brasileiras começaram a ver o que era auditoria, como que era essa auditoria. As empresas de auditoria vieram se instalar no Brasil, né? A partir de 65, pela primeira vez foi citado o termo auditor independente, quando foi criado o mercado de capital. Depois o Banco Central exigiu que todas as empresas do sistema financeiro tivessem auditoria independente, auditoria externa. Depois, em 76, com a Lei das Sociedades por Ações, que determinou que todas as empresas de capital aberto deveriam ser obrigatoriamente auditadas. E em 2009 tivemos a harmonização das normas de contabilidade, né, internacionais com as brasileiras, e as de auditoria também sofreram essa harmonização, tá, pessoal? Essa convergência. Atualmente temos no Brasil as maiores empresas de auditoria, temos também nacionais, mas temos aí a Price, a KPMG, a Ernst Young, a Deloitte e a BDO, são consideradas as Big Five, né? As 5 maiores empresas do mundo, tá? Antes tinha uma Arthur Andersen, mas a Arthur Andersen, se vocês procurarem saber, ela quebrou junto com a Enron, né? Aquele caso que eu falei da fraude corporativa. Então, um documentário muito legal, que geralmente eu coloco nas minhas aulas, um documentáriozinho, eu coloco ele resumido, de 20 minutos, mas ele é mais de 1 hora esse documentário. Os caras mais espertos da sala, que fala desse caso de fraude corporativa. Fique à vontade lá, assistam, que vocês vão gostar muito. Tá? A auditoria a gente sempre divide entre interna e externa, tá bom? A interna já está dizendo, né? Ela é mais conhecida como operacional ou de gestão e tem como o principal usuário o usuário interno, né? A auditoria interna, ou seja, os gestores da entidade. Qual o foco da auditoria interna? Verificar se os procedimentos e normas estão sendo seguidos, né? Basicamente, assim, isso está ali acompanhando o dia a dia da empresa para saber se tudo está sendo feito correto. Implantar, acompanhar e aprimorar controles internos da empresa, porque se eu tenho controles para detectar, para prevenir, já é meio caminho andado aí para que eu não tenha fraudes ou erros, tá? O auditor interno, ele é uma ramificação do auditor independente, do auditor externo, tá? Por quê? Porque as empresas viram que aquele profissional, aquela pessoa auditor que vinha lá, que vai lá na empresa 2 vezes ao ano fazer auditoria externa, ele pontuava muitas coisas como o controle interno. Então as empresas disseram, olha, por que eu não posso ter uma pessoa dessa todo dia aqui dentro da empresa? E aí surgiu o auditor interno, né? Ele trabalha para a empresa, né? Ele vai verificar os procedimentos, vai emitir relatórios, ele é um empregado da empresa, ele não é subordinado a nenhuma diretoria, a nenhum departamento, e não deve fazer nada que ele mesmo vai auditar. Claro, eu não vou poder auditar o meu próprio trabalho, que não seria lógico, né? É incoerente isso. Tá? Em uma simplificação aqui no organogramazinho, o auditor interno, a auditoria interna está ali abaixo da presidência. Ele está acima dos demais departamentos, diretorias, mas ele não manda em ninguém, mas também não é subordinado de nenhuma. Consequentemente, ele tem independência dentro da empresa, e assim tem que ser, tá? Para que ele possa comunicar os resultados ao alto escalão da empresa. A auditoria externa independente, que nós iremos focar mais, conhecida como auditoria das demonstrações contábeis, independente ou contábil, né?
O foco já são os usuários externos e é executada por um profissional independente, ou seja, não tem vínculo com a entidade auditada, né? Ele visa opinar principalmente sobre as demonstrações contábeis, se são confiáveis e se representam adequadamente a realidade da empresa, tá? Esse é basicamente o principal objetivo do auditor independente, da auditoria externa. A auditoria brasileira contábil, ela tem muitas normas, né? A contabilidade já tem muitas normas em si, e as normas contábeis no Brasil, as NBCs, elas estão divididas entre profissionais e técnicas, né? As normas profissionais de auditoria, nós temos lá várias, são as NBCs PAs, né, que é do auditor independente, e a NBC-PI, que é do auditor interno. Aí temos as normas técnicas, tá? As de auditoria são as NBCs TAs, de auditoria independente, e a NBC-TI de auditoria interna. São mais de 46 TAs, aí temos de auditoria interna mais e de profissionais também. Então, de uma maneira de resumir, a gente separa assim nesse quadro por série, né? Essas séries aqui, séries 00, é a primeira norma de auditoria, trabalho de asseguração, as de números 200, série 200, são os princípios gerais e responsabilidades, e assim vai. É uma forma de resumir um pouco essas normas, mas você pesquisa no site do CFC, você vai encontrar todas as normas. Lá, nas minhas aulas, eu sempre trago um arquivo com todas as normas de auditoria atualizadas para questão de conhecimento, de pesquisa, está lá à disposição de todos vocês, tá bom? Vamos seguir aqui em frente, né? O auditor, para atuar, né, como para se apresentar como auditor, ele tem que ter um registro, um cadastro, o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, o CNAE. Aqui está o meu, eu tenho um registro no CNAE. Só o contador que pode executar auditoria contábil, tá? O técnico em contabilidade não pode assinar nenhum relatório. Tá? Mas para que você possa prestar auditoria em alguns tipos de empresas, você precisa de alguns registros. E o primeiro é o CNAE. Depois do CNAE, você pode obter o registro na CVM para auditar empresas de capital aberto, no Banco Central para auditar empresas do sistema financeiro, na SUSEP para auditar empresas de seguros privados e previdência privada, tá bom? Quem vai falar disso é o meu amigo Fábio Vasconcelos. Vocês prestem atenção aí na programação, que ele vai falar sobre os registros do auditor. Além disso, além de ter o registro, o auditor tem que obedecer a educação continuada, tá, pessoal? Vários profissionais têm que obedecer a educação continuada, né? Até alguns contadores. O que é educação continuada? Você tem que se capacitar, se atualizar, né? Participar de eventos para comprovar que você está atualizado, se atualizando, buscando sempre conhecimento, porque a contabilidade, a auditoria exige isso. Mas ela é exigida não só para o auditor, pessoal, para muita gente, né? Para qualquer auditor com registro no CNAE, CVM, Banco Central ou SUSEP, para qualquer sócio ou responsável técnico de empresa de auditoria, ou gerente, né, de empresa de auditoria, se tiver lá no seu objeto social auditoria, para contadores em que as empresas estão obrigadas à auditoria independente, ou seja, o contador também vai estar daquela empresa auditada obrigado a cumprir a educação continuada, e para empresas que têm um faturamento de 78 milhões de reais, o contador também vai estar obrigado. E também os peritos contábeis agora com registro no CNPC também tem que comprovar a educação continuada, ou seja, comprova a educação continuada tanto para auditor quanto para perito, tá bom? E como é que funciona? Você tem que alcançar uma pontuação de 40 pontos por ano, tá? Comprova por meio de um relatório hoje online, tá? E entrega até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. Esse ano, por questões da pandemia, foi reduzida a pontuação por 20, né? Então você vai fazer 20 pontos e já tem alcançado a pontuação de 2020, tá? Quando você for prestar contas em 2021, tá bom? E qual a importância da auditoria, né? Olha só, além disso aqui tudo, né, a redução de probabilidade de opiniões inadequadas, sugestões que possam pôr em risco a organização, né? Então reduz muito a questão de riscos da empresa, tá? Qualquer organização que foi auditada, claro que não vai estar imune a problemas contábeis, administrativos ou a outros fatores, porém a margem de erro nas informações fica reduzida. Tá? Tem pessoas que têm medo de auditoria. Não, você não tem que ter medo de auditoria, você tem que querer auditoria. Somente colaboradores que a gente chega nas empresas têm medo. Não, você tem que gostar do auditor, por quê? Porque ele vai certificar o seu trabalho. E se você estiver errando alguma coisa, ele vai te orientar. O auditor não é nenhum carrasco, não é nenhum que chega lá cortar na cabeça de ninguém por causa de algum erro, não.
Claro que fraudes são tratadas de outra maneira, e a gente vai falar aqui um pouco, vamos falar também durante a trilha de auditoria sobre fraudes, mas o auditor não é nenhum carrasco, não chega matando ninguém, não é assim, chega cortando a cabeça de ninguém, tá bom? Ele chega lá para buscar certificar as informações, para orientar, ok? Então, além de toda a competência, negócio de credibilidade, é um pressuposto básico para a sobrevivência de qualquer empresa, a auditoria, tá? De qualquer organização. Como eu falei anteriormente, tem empresários que têm várias empresas, vários negócios, e não tem como ele estar lá dentro de todos os negócios. E ele vai receber uma informação e ele tem que ter ciência, né, ou uma certeza, se não absoluta, ali, razoável, como chamamos na auditoria, de que aquelas informações estão razoavelmente seguras, tá bom? Como é que funciona a auditoria? A auditoria tem que ter muita qualidade, né? Quando você entra em uma empresa de auditoria, você vai ser muito treinado. Então, a auditoria tem que ser executada, e o relatório, por pessoas que possuem alto conhecimento, experiência e competência, pessoal. Os auditores, as empresas de auditoria estão em constante aperfeiçoamento, não param em nenhum momento. Então, o auditor tem que procurar sempre estar atualizado. Com certeza ele conseguirá êxito. Então, por quê? O conhecimento é pessoal e intransferível, e na auditoria não seria diferente, tá bom? Então, muito treinamento, né? Como é que eu posso atuar na auditoria? Eu posso atuar individualmente, ser um auditor independente, né? Pessoa física, profissional, sem nenhum problema, ajo em meu próprio nome. Posso participar com outros profissionais, dividir a responsabilidade com outras pessoas físicas, né? Outros auditores no mesmo trabalho. Posso constituir uma empresa de prestação de serviço de auditoria. Tenho as duas empresas minhas têm a atividade de auditoria independente, tá? Então posso abrir uma empresa também. Então posso atuar dessas maneiras, tá bom? Posso trabalhar dentro de uma empresa, né? Que é outro ponto, eu posso trabalhar dentro de uma empresa de auditoria, e aqui as grandes empresas, né, elas têm vários cargos divididos dentro das empresas. Primeiramente, como é que funciona? Você pode passar um processo seletivo para trainee, né? Para poder começar ali a aprender. Você vai ganhar para aprender dentro das empresas. Você vai acompanhar, você vai verificar como funciona, vai ser treinado e vai receber um valor, às vezes, muito bom, dependendo das empresas, para ficar treinando, né? Você vai ser um trainee. Depois você é contratado de fato, vira assistente daquela empresa, vai começar a pegar duro, né, no batente, né, aquele que vai fazer a contagem, aquele trabalho bem manual. Depois você vai evoluindo dentro da empresa, né, aí assistente, uns 2 anos no mínimo. Aí você pode se tornar um auditor sênior, né? Vai começar a fazer pequenas auditorias, se encarregar de elementos já mais importantes no trabalho, né? Trabalhos maiores, necessitando de pouca ou quase nenhuma supervisão, né? E já vai começar a orientar assistentes, você vai começar a ter assistentes para você, né? Então você já vai estar crescendo, né? Depois pode virar um supervisor ou gerente, né? Um auditor do trabalho ali, é o sênior, depois você pode virar um supervisor, você já vai liderar equipes de trabalho, né? Você vai supervisionar já auditores já nos seus trabalhos de auditoria, tá? E consequentemente, né, cada vez mais ganhando melhor, trabalhando, não vou dizer menos, mas operacionalmente sim, né, questão de mão na massa, menos em campo, mais intelectualmente, mais ali em análise, tá? Supervisão. E aí você, depois de crescer tanto, pode se tornar sócio dentro da empresa de auditoria, ou que muitos fazem, muitos acontecem, assim surgiram muitas empresas de auditoria. Após não ter mais espaço para crescer, os auditores criam suas próprias empresas de auditoria. Nada de errado nisso, imagina, ótimo para o mercado, todo mundo tem que ter oportunidades. Assim eu também o fiz, eu tenho minha empresa de auditoria, sou sócio dessa empresa, né? Só que é aquela história, sócio trabalha mais muitas vezes do que quando você é colaborador, né? Mas assim que o auditor pode atuar, tá, pessoal? Então você aí, estudante, quer tentar entrar na auditoria, tenta fazer os processos seletivos de trainee, pede realmente as oportunidades aí. Se você já é formado, se especializa mais em auditoria, tá? Em contabilidade, auditoria, e tenta entrar na empresa de auditoria se você deseja, tá? Primeiro passo, sempre digo, tenta fazer o KNAI, passa no KNAI, passa no KNAI, se especialize, estude muito, porque o auditor, ele é a pessoa
que tem que saber mais do que o contador, né? Os dois têm que saber muito mesmo. Mas o auditor vai analisar as demonstrações contábeis. Consequentemente, ele tem que estar ali afiado, como a gente fala aqui, tá? Como eu falei, pessoal, a auditoria treina muito o seu pessoal, né? Principalmente os recém-contratados, tá? Então, treinamento sempre para que você possa progredir, estar sempre atualizado, né? Aqui é como funciona mais ou menos um processo de auditoria, tá, pessoal? Então, o auditor, primeiro, né? O auditor, a empresa de auditoria, a equipe de auditoria planeja todo o trabalho, né? Ele recebe lá as demonstrações da empresa, após fechado esse contrato. Após isso, faz uma avaliação do controle interno dessa empresa, para já saber o tamanho do trabalho nesse planejamento, quanto que ele vai ter de trabalho, se são seguros os controles ou não, já de imediato. Faz uma revisão ali, que a gente chama de revisão analítica ali, né, com as demonstrações contábeis, com os balancetes, com as informações que tem de sistema de controle interno, para saber qual que vai ser o tamanho desse trabalho, tá bom? Depois de feito esse planejamento, né, cai para o campo, vai executar os procedimentos de auditoria, que a gente vai ver aqui rapidinho. Também tem uma palestra sobre isso, com o meu amigo Fernando José, tá? Ele vai falar sobre o meu amigo Fernando José, tá? Ele vai falar sobre os procedimentos de auditoria aí. Temos também aí uma palestra maravilhosa com o Fábio Lira. Ele vai falar sobre as novas tecnologias nas demonstrações contábeis. Muita gente boa. Aí vai ter o auditor vai colher as evidências, colhe e avalia as evidências, né? Executando os procedimentos de auditoria, vai colher as evidências com várias técnicas. E aí nós temos uma palestra também maravilhosa com a Lieda Amaral sobre amostragem, né? Novas tecnologias também nas amostragens, tá? Só palestra top, tá bom? E aí vai emitir um relatório. Nesse relatório de auditoria, a gente vai mostrar o que é. Também temos uma palestra com o meu amigo Adrileno aí sobre relatório e opinião de auditoria. Então é mais ou menos assim, pessoal, né? Resumidamente, na verdade, que é um processo de auditoria, tá? Então, durante essa trilha de auditoria, vocês vão ver aí muitos desses passos aí. Controle interno, temos uma palestra sobre isso, né? Temos uma palestra sobre auditoria interna com o Oswaldo Marques, tá bom? Temos uma palestra de auditoria no terceiro setor com meu amigo Nailton Cazumbá, de controles internos também, das eficiências do controle interno com a Priscila, do auditor do futuro com o Wendel Abreu, os pilares da auditoria com o Fernando também, aí, sócio de uma das Big Five, tá? Então, só palestras aí realmente muito boas, muita gente, tem a minha amiga Cristina Langoni também falando sobre os processos de auditoria, tá bom? Meu amigo Habib Bichara também está na nossa palestra também, e só gente boa aí, vocês curtam aí todas as palestras, tá? Falar rapidinho aqui das normas de auditoria, né? As principais normas, tá? A NBCTA 200, né, uma das principais normas de auditoria, lá traz o objetivo da auditoria em si, que é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. O principal objetivo da auditoria independente da auditoria externa é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. É isso daí, o auditor está ali para isso. Por quê, pessoal, aumentar o grau de confiança? Porque as demonstrações por si só, elas já têm que ser confiáveis. Então o auditor vai lá apenas aumentar o grau de confiança, porque a contabilidade, né, se vivêssemos num mundo perfeito, né, as demonstrações contábeis já seriam suficientes, porque ela tem que demonstrar a realidade, fidedignidade, a relevância das informações, certo? E aí, para obter essa segurança razoável, o auditor, ele faz procedimentos, né, para emitir essa opinião, aumentar o grau de confiança, ele tem que obter segurança razoável de que elas estão livres de distorções relevantes e apresentar um relatório de auditoria, um relatório de opinião, tá bom? Quem é responsável pelas demonstrações contábeis? Quem é responsável sempre será a empresa. O auditor não é responsável pelas demonstrações contábeis, porque ele não elabora. Ele até pode elaborá-la, né, ao final do trabalho, reelaborar as demonstrações juntos com a contabilidade, mas ele não é responsável. Ele é responsável pela opinião de auditoria, se elas estão ou não ali seguras, né? E o auditor tem que ter alguns requisitos éticos, né, como qualquer profissional da contabilidade. Eles estão explícitos no nosso código de ética, nossa norma agora, nossa nova norma de ética que a gente tem, tá? Primeiro, integridade, tem que ser íntegro, né, verdadeiro. Auditor e contador profissional tem que ser verdadeiro, pessoal. O auditor, principalmente, tem que ser objetivo, não fugir ao trabalho, tem
que lhe foi proposto, né? Tem que ser objetivo, não cair na questão de perda de independência, tá? Não se deixar levar por outros fatores, e sim ser objetivo, imparcial. Tem que ter muita competência e zelo profissional, tem que ser muito atualizado, tem que treinar, tem que buscar conhecimento de fato, zelar pela profissão, porque trabalhar corretamente, se eu aplico todo o meu conhecimento em uma auditoria, consequentemente eu poderei ali fazer um trabalho bem feito, com certeza estarei zelando pela profissão, tá? Confidencialidade nem se fala, né, na nossa profissão de contador, né, de auditor, temos que ser confidentes mesmo, né? O que a gente sabe ali não pode ser divulgado, a não ser em casos que são permitidos, tá bom? E, claro, comportamento ou conduta profissional dentro do trabalho, se portar como um profissional, né, com profissionalismo, tá? No meio também público, a gente se comportar, ter uma conduta profissional, não fazer nada de errado, moralmente, eticamente, profissionalmente, tá? Tem até um caso muito específico que eu sempre conto nas minhas aulas e palestras de auditoria, né? Que eu presenciei 2 casos desse de conduta profissional, né? Onde um profissional, ele, em meio a uma refeição, a gente estava jantando, ele veio questionar a contabilidade, veio pedir para a contabilidade contar as coisas que estavam erradas na empresa. Ou seja, ele foi para um trabalho já com o pensamento que estava tudo errado. Então ele não teve objetividade no seu trabalho, não teve integridade, e aí, consequentemente, não teve uma conduta profissional. Em um jantar ele disse: "Ei, me conta o que está de errado", isso não se faz, o profissional não atua assim. Tem um outro caso em que onde eu fui auditado por uma outra pessoa, e foi o inverso dessa. Nós estávamos finalizando os trabalhos dentro da empresa, o horário de expediente encerrou, e nós em uma conversa, alguém falou alguma coisa de errado, não era nada fraudulento, mas era um procedimento errôneo, né? Deveria ser feito de outra maneira. E o auditor disse para mim: "Quirino, olha, o que eu ouvi ali, se fosse no meu horário de trabalho, eu iria pontuar, eu iria dizer, olha, isso está errado. Mas como não era no meu horário de trabalho, eu vou dar a orientação que você corrija, tá bom? Para que isso não aconteça mais." Olha só a diferença de uma conduta profissional. Assim que tem que ter, até tem que ser, né? Aí a norma ela traz algumas definições, né? O que é ser cético, o que é um profissional cético, ceticismo profissional. O auditor, claro, pessoal, ele não está ali para procurar fraudes e erros, não está. Você não sabia? Pois saiba, o auditor não está em uma auditoria para procurar fraudes e erros, não. Tá? Para aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, se elas estão livres de distorções relevantes. Mas elas podem ter fraudes e erros, né? Porque as distorções relevantes são causadas por fraudes e por erros. Então o auditor tem que ser cético, ou seja, aquela pessoa questionadora, sempre alerta para qualquer condição que possa indicar um possível fraude ou erro, né? O auditor tem que utilizar muito seu julgamento profissional, que ele aplica tudo o que ele sabe, seu treinamento, seu conhecimento, sua experiência, para ele determinar várias coisas dentro da auditoria que a gente vai falar, né? Tanto no planejamento, como na avaliação, na busca de evidências e na emissão do seu relatório. Vou falar disso rapidinho, tá bom? O auditor, ele, como eu falei, a auditoria ele vai tentar encontrar uma segurança razoável que as demonstrações estão corretas. Essa asseguração razoável, no contexto da auditoria, é um nível alto, mas não absoluto de segurança. Então, o auditor não tem como afirmar que as demonstrações estão completamente corretas, não, mas ele pode afirmar que razoavelmente, seguramente ali, as demonstrações estão adequadamente apresentando a realidade, tá? E o auditor vai examinar toda a estrutura da empresa, tudo que for utilizado para a elaboração dessas demonstrações contábeis, é o que nós chamamos a estrutura do relatório financeiro aplicável, é a norma que a empresa está enquadrada, a lei, o regime tributário, seu plano de contas e tudo mais, tá bom? Independência é algo importantíssimo dentro da auditoria e para o auditor, né? O auditor tem que ter essa independência, ela é a imunidade a qualquer ameaça que possa interferir no seu trabalho para que ele perca a sua imparcialidade, né? Então, o auditor, no Código de Ética já traz, tem que ser independente mentalmente e também na aparência. Não adianta eu dizer que sou independente, mas até posso ser independente, né? Não ter nenhuma relação promíscua com nenhum diretor, nem de sócio de nenhuma empresa,
mas no público eu me encontro com essa pessoa, eu estou ali, né, demonstro ter uma amizade com ele. Isso é muito arriscado para o auditor. Então o auditor tem que ter muito cuidado com isso, né? Essa independência com a empresa auditada, com os auditados, é algo muito delicado. Aquele caso, voltando da WorldCom, da Aero, principalmente com a empresa de auditoria Arthur Andersen, uma empresa centenária que acabou falindo porque os auditores tinham uma relação promíscua com os diretores daquela empresa, tá? Para vocês terem uma ideia, a empresa Arthur Andersen, que auditava a Aero, era a própria empresa de contabilidade da Aero. Como é que a empresa vai auditar a sua própria contabilidade? Entendeu? Já começou errado daí, já perdeu totalmente a independência. Então temos aqui alguns fatores que podem ocorrer nessa perda de independência, né? Quando há interesse financeiro, né? O primeiro aqui, se o auditor ou membro de sua família possui interesse financeiro direto ou indireto naquela entidade, né? E aí no mercado imobiliário, né? No mercado de ações, isso é muito complicado, né? Questão de valor de ação, né, de avaliação dessas ações. Então, se o auditor tem interesse, o auditor não pode ter investimento em uma empresa que ele vai auditar, né, já que presume-se a perda da independência, né. Então, é um dos fatores esse, né, também tem a questão todo esse interesse econômico, tá bom? E como é que o auditor faz a contratação, né? Como é que acontece? Bem, existe o contato da empresa com o auditor, ou a empresa de auditoria, né? E caso o auditor queira fazer o trabalho, ele tem que se precaver em algumas situações. Essa norma traz isso, a NBCTA 210, diz que tem que haver uma concordância da auditada, da empresa que será auditada, com os termos do trabalho da auditoria, pessoal. O auditor só deve aceitar um trabalho ou continuar se algumas condições forem satisfeitas, né? O auditor tem que saber se existem condições prévias para executar uma auditoria. Não é só dizer, vou ganhar dinheiro e vou aceitar essa auditoria. Não. O que adianta eu assinar um contrato se eu vou ver que não vai ter condições de executar um trabalho? Então tem que ter uma confirmação que aquela empresa entende, né, tudo direitinho, que ela vai estar disposta a atender todos os termos, tá? A empresa tem que entender primeiro, né, o auditor tem que saber primeiro também se a estrutura para a elaboração das demonstrações contábeis ali é condizente com aquela empresa, se é aceitável, né? O auditor tem que obter daquela empresa se a empresa ela é ciente, né, ela declara que ela é responsável pelas demonstrações contábeis e pelo controle interno. Não é o auditor. Se tiver algum erro ali que o auditor não conseguir encontrar, não é por culpa dele, pode ser que a fraude é tão grande que está impossível de ser detectada, né? E algumas condições prévias aqui, tá? Básicas. Eu sempre trago isso. Primeiro, a administração deve fornecer ao auditor o quê? Todas as informações, registros, documentação, qualquer assunto que foram relevantes na elaboração das demonstrações contábeis, até contato com terceiros que têm relacionamento com a empresa, né? Qualquer informação adicional que o auditor quiser tem que ser dado, tá? E acesso a qualquer pessoa da empresa, caso seja necessário. Acesso irrestrito a qualquer pessoa da empresa. O auditor pode fazer uma entrevista, um questionamento, tem que ter acesso. Então, qualquer negação desses fatos aqui, já há uma impossibilidade de auditoria e garanto que impacta muito qualquer um desses fatos, tá bom? Então, se qualquer pessoa dessa, qualquer fato desse não for possível realizar, sua auditoria pode estar comprometida, o auditor tem que saber se deve ou não continuar aquele trabalho, tá? Ou aceitar ou continuar. E aí formalizar isso em uma cartinha, né, onde tem tudo dizendo qual é o objetivo da auditoria, o alcance, a responsabilidade de cada, como é que é essa empresa, identificar essa empresa direitinho e dizer lá no final que a opinião da auditoria, né, o relatório, pode ser satisfatório ou não, né, depender do trabalho, tá bom? E aí temos essa norma aqui 240 que fala de fraude, né, relação fraude, as pessoas pensam que o auditor está procurando fraude e não está, né, pessoal? Definir fraude e erro rapidinho aqui, mas isso também será falado aí por meus amigos Hugo e Milton, né, estão falando sobre ética na auditoria privada e pública, uma palestra também muito boa, tá? São professores da Universidade Federal aqui do Cariri. A fraude é um ato intencional, né, de manipular, de omitir, de cometer alguma coisa, de fraudar, né, de fato. E erro é o ato não intencional, tá bom? Mas que acontece a mesma coisa, tá, pessoal? O erro
tem o mesmo poder da fraude. Isso que as pessoas não entendem. Pode acabar dando o mesmo prejuízo a qualquer empresa, tá? Então, a responsabilidade primordial de prevenir e detectar fraude não é do auditor externo, é da empresa. O auditor está lá, de novo, para obter segurança razoável, que as demonstrações estão livres dessas fraudes e de erros, ou seja, de distorções relevantes, tá bom? Mas se detectar qualquer fraude, o auditor tem que comunicar, claro, né? Ele tem que comunicar à empresa que detectou, ou tem uma evidência ali que possa ter alguma fraude ali, e o auditor tem que planejar o seu trabalho de maneira que ele possa detectar se ele perceber que tem, né, fraudes ali ou erros, né? Alguns exemplos que possam estar acontecendo fraudes, né? Discrepância nos registros contábeis. Ora mais, os registros contábeis seguiam um padrão de uma hora para outra, sobe uma receita, desce a receita, sobe uma despesa, desce uma despesa. O que aconteceu? Né? A empresa tem um faturamento médio ali, depois teve um pico, teve uma redução enorme, que é uma possibilidade, não é que aconteça. Então, o auditor tem que checar aquilo. Evidências conflitantes ou ausente, não tem um documento, o cliente diz que está devendo X, a empresa diz que está devendo Y. Relações problemáticas ou não usuais entre o auditor e a administração. Nossa, a pior fraude que existe, eu sempre digo, é a fraude que é cometida pela administração da empresa, porque ela tem recursos, poder suficiente para esconder. Quando é no baixo escalão da empresa, lá nos colaboradores, eles têm limites, eles não conseguem esconder, mas a administração sim. Né? Casos de caixa 2, né, de propina, são mais complicados de encontrar, tá bom? Então, caso o auditor encontre qualquer fraude, tem que comunicar aos administradores, aos diretores, à presidência da empresa, tá? Controle interno, né? A norma NBCTA 315 fala dos controles internos. O que é o controle interno? Representa uma organização ou conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar na administração, na condução dos negócios da empresa. Isso é um controle interno, qualquer ato que a empresa utilize para salvaguardar seus ativos, né, seu patrimônio, sua operação. Então, seja o mínimo ato possível. O registro de ponto é um controle interno, né? O funcionário não entrar com sacola é um controle interno, celulares estarem desligados é um controle interno. Qualquer coisa que proteja a empresa é um controle interno. O controle interno não precisa estar desenhado, não. Ele, por si só, um ato de um colaborador, do empresário, da empresa, já é um controle interno, tá bom? E esse controle interno tem esses objetivos falados no seu próprio conceito, né? Ele tem que ser planejado, implementado e mantido para enfrentar qualquer risco que ameace o cumprimento dos objetivos da empresa. Gerar informações confiáveis, aumentar a efetividade e eficiência das operações e ajudar a empresa na conformidade com as leis, porque se a empresa descumprir as leis, ela vai ter prejuízo, vai ter multas. Então o controle interno também serve para isso, tá bom? Quem é responsável pelo controle interno? Lembrando, a empresa, ela é responsável por implantar, por acompanhar, por aprimorar, certo? E, consequentemente, por prevenir e detectar as fraudes. Mas o auditor tem que conhecer esse controle interno, tem que chegar na empresa e levantar, saber se tem, como é que ele é, se ele é implantado, desenhado ou não. Né? Como é que eu faço isso? Primeiro, saber se a empresa tem manual interno. Manual interno diz tudo que a empresa faz. Né? E lá, fulano faz isso, ciclano faz isso, essa função é isso, essa função é aquilo. Lá diz tudo que cada um faz, as rotinas. Né? Tem. Então vou conversar agora com os funcionários da empresa para saber se tudo aquilo que está escrito realmente é o que eles fazem, o que eles dizem que faz. Está lá escrito, eles dizem que faz, então agora vamos verificar se realmente é feito, vamos fazer uma inspeção física, acompanhar uma operação por completo para saber se realmente ali tem risco ou não de ter erros ou fraudes. Olha só que bacana, né? E aí o auditor vai avaliar se esse controle interno é realmente regular, se tem erros ou se não tem, né? Vai analisar se tem fraquezas ou não e, consequentemente, vai emitir uma opinião dizendo o que precisa ser melhorado ou não, tá bom? Na palestra de controle interno vocês vão ver muito mais a fundo isso, tá? Finalizando o controle interno, o auditor precisa saber se ele é bom ou não. Por quê?
Porque a depender da avaliação do controle interno, o auditor determina, né, o tamanho de testes que ele irá fazer, o tamanho do seu trabalho. Se a empresa tem um controle interno bom, consequentemente eu faço menos testes. Se tem um controle interno deficiente, eu vou fazer mais testes. A minha amiga Priscila vai falar sobre as deficiências do controle interno. Então, aproveitem essa palestra também, tá? E aí, como falei lá naquele processo de auditoria, o auditor planeja o trabalho, existe uma norma que fala sobre planejamento, né, a NBCTA 300, o auditor faz esse planejamento. O que é o planejamento? Processo contínuo, porque na auditoria, o planejamento, ele é até o final da auditoria, porque a qualquer momento podem surgir novos fatos que possam me levar a fazer outros procedimentos. Então ele é contínuo, né, ele é dividido em duas partes, né, nós chamamos na auditoria de estratégia global, tá? Que de maneira geral o trabalho, e também a questão do plano de auditoria, que ele é mais detalhado, tá? Ele é mais, realmente mostra os procedimentos que eu irei fazer, tá bom? Nesse planejamento é definido a materialidade na auditoria, algo muito importante na auditoria, chama-se materialidade, que é, pessoal, um valor ali que nós consideramos significante, né? Que inferior àquilo dali não vai ser relevante, tá? Mas não existe uma materialidade para todo o balanço, todas as demonstrações contábeis, não. Para cada grupo eu posso definir materialidades diferentes. Então o auditor está procurando algo que é material, tá? Relevante. Quando vocês ouvirem falar em materialidade na auditoria, são coisas relevantes, que é abaixo daquilo ali, naquele momento para o auditor não é significante, tá? E o auditor corre alguns riscos, né, dentro do seu trabalho, tá? Existem 4 tipos de principais riscos na auditoria. O principal deles é o risco de auditoria, que é o auditor emitir uma opinião errada, inadequada, quando as demonstrações contêm distorções, ou seja, ele dizer que estão adequadas as demonstrações, quando na verdade existem distorções relevantes ali e que prejudicaram a avaliação dos investidores, tá? Também, por que isso pode acontecer? Por causa de outros riscos que existem. Outro risco muito complicado, né, o risco de detecção, né? Por mais que o auditor seja experiente, aplique todos os procedimentos ali, pode correr o risco de ele não detectar alguma coisa, alguma distorção. Pode, claro que pode. O auditor não tem como avaliar tudo, analisar tudo, ele vai procurar o que é relevante, mas algo foi feito tão mal feito, na verdade, né? Não é bem feito, foi tão mal feito ali mesmo, tão escondido, que não deu para detectar na auditoria, consequentemente ali, aquela distorção ali, ele vai acabar cometendo outro risco, né, caindo no outro risco, que é o risco de auditoria. Temos o risco inerente. O que é o risco inerente? É o risco que alguma coisa aconteça se não tiver um controle. Ou seja, existem contas no balanço, nas demonstrações, que se você não tiver um controle, tem um risco muito alto ali inerente de que tenha um erro ou uma fraude, né? Exemplo, a conta caixa da empresa, uma empresa que trabalha com dinheiro em espécie, se não tiver um controle adequado, o roubo, tranquilamente acontecem roubos e mais roubos, né? E temos o risco de controle. Que é o risco de controle? Às vezes eu tenho um controle, mas o controle não consegue detectar uma fraude ou um erro. E eu também tenho. Existem empresas que têm até controle, mas as pessoas burlam o controle. Acontece demais, né? E a combinação desses riscos pode fazer o auditor a cair no risco de auditoria, emitir uma opinião errada sobre as demonstrações contábeis. Estamos já finalizando a nossa palestra, falar das evidências, né? Nós falamos lá que o auditor planeja, executa os procedimentos vocês vão ver aí depois, nas outras palestras, para coletar essas evidências, né? São vários procedimentos que ele utiliza. Essas evidências são as informações, né, que o auditor coleta, né? Ele mesmo coleta, ele mesmo elabora, ele coleta com a empresa, para fundamentar a sua opinião, tá? Então, se ele tiver boas evidências, nós chamamos de evidências adequadas, né? Quando ela é relevante e confiável, então vai dar uma maior sustentação na opinião do auditor, maior segurança, né? Essas evidências ele tem que registrar nos seus papéis de trabalho, que chamamos de documentação de auditoria, tá? A documentação de auditoria é tudo o que o auditor registra, né? Ou documentos que ele coleta, né? São mais conhecidos como papéis de trabalho. E ele arquiva tudo isso em pastas, chamamos de arquivos de auditoria. Temos a pasta permanente,
a pasta temporária, né, corrente, perdão, onde aquela corrente é para aquele ano e a permanente é que serve para vários outros exercícios, tá? Esses papéis de trabalho vão fornecer a opinião para o auditor também, né, junto com as evidências, coleta as evidências e registro ali, vão fundamentar a opinião do auditor, tá? Essa documentação tem que ser preparada a modo que uma outra pessoa possa conseguir entender, um outro auditor experiente, né, em caso que o auditor precise demonstrar essa documentação. Essa documentação fica com o auditor, né, ele tem que guardar essa documentação por no mínimo 5 anos após arquivada. É o maior patrimônio de uma empresa de auditoria, pessoal. Seu maior tesouro são os seus papéis de trabalho. O maior patrimônio são os seus colaboradores, claro, mas são os papéis de trabalho que têm que ficar arquivados. Tem empresas que guardam em cofres com segurança máxima, e assim tem que ser, tá bom? E o auditor faz tudo isso para quê? Para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Aí temos 2 normas aqui bem específicas sobre isso. NBCTA 700, que fala da formação da opinião e a emissão do relatório, né? Como é que tem que ser esse relatório do auditor? Escrito, né? O auditor tem que emitir essa opinião escrita. Ele realiza essa auditoria e vai emitir essa opinião escrita, né, por meio de um relatório. Tá? E temos 2 tipos de opinião, olha só. Não modificada e modificada. O que é uma opinião não modificada? Quando o auditor conclui que as demonstrações estão elaboradas corretamente em todos os seus aspectos relevantes, né, de acordo com toda a estrutura do relatório financeiro da empresa, as práticas contábeis, não apresentam distorções relevantes. Querido, por que esse nome não modificado e modificada? Gente, porque as demonstrações contábeis em si, elas já devem apresentar a realidade. Então, quando o auditor diz, eu não modifico a minha opinião sobre as demonstrações contábeis, estou dizendo que elas estão apresentando a realidade da empresa. E eu modifico a opinião sobre as demonstrações quando tem alguma coisa errada, né? Quando eu, depois de discutir com a empresa, outra coisa muito importante que as pessoas não sabem, o auditor, já falei, não é um carrasco, ele não chega lá, um juiz e diz, ó, tá errado e pronto, não. Ele não é um promotor, tá errado não, ele vai analisar, ele vai debater com a administração, vai mostrar os pontos encontrados, caso a demonstração lá não consiga sanar, aí sim ele vai colocar pontos de auditoria, né, ou até outras coisas que a gente vai falar aqui, pior. Então, discutiu com a administração, concluiu que tem distorções relevantes, modifica a opinião. Ou conclui que não tem nenhuma evidência, ou seja, não consegui nem coletar evidência para fazer um trabalho, então, e eu sei que ele tem erros, modifica a opinião. Vamos entender como é que funciona isso, tá? Aqui é mais ou menos uma estrutura do relatório de opinião de auditoria, tá? Primeiro vem o título, né? Relatório de opinião de auditoria, independente, o destinatário para quem se destina, os acionistas da empresa tal. Depois o parágrafo mais importante, que ele foi mudado em 2016, era lá embaixo, agora tem que vir em cima, a opinião do auditor, dizendo se modifica ou não a sua opinião. Depois de opinar, ele tem que dizer o porquê que a sua opinião é aquela, se ele modificou ou não modificou. Também ele vai falar da continuidade operacional da empresa, se a empresa está comprometida ou não. E aí vem os principais assuntos de auditoria. Se o auditor quiser colocar lá os principais assuntos encontrados na auditoria e o que é que ele executou sobre aqueles assuntos, ele coloca lá no seu relatório, tá? Ele responsabiliza quem é responsável pelas demonstrações contábeis. Lá coloca aqui a empresa, coloca as responsabilidades do auditor, depois assina lá o sócio da empresa junto com o responsável técnico ou o responsável técnico, assinam e datam e entregam esse relatório, tá? Como é que eu modifico essa opinião? Existem 3 tipos de modificações, tá, pessoal? Primeiro, eu só modifico se eu encontrei evidências de distorções relevantes. Ou se eu não conseguir obter essas evidências, também eu vou modificar minha opinião. Como? São 3 tipos, tá? Existe a opinião com ressalva, existe a opinião adversa e existe uma opinião que não é opinião. Na verdade, chama-se abstenção de opinião, ou seja, não vou opinar. Eu vou opinar com ressalva, vou até colocar aqui o laserzinho para vocês, que eu nem usei. Aqui, ó. Eu vou opinar com ressalva se as demonstrações contábeis têm distorções relevantes, mas essas distorções são relevantes, eu sei, mas não são generalizadas, ou seja, não afetam todas as demonstrações contábeis, é ali isolado, né? Então eu vou dar uma ressalva, um ponto, né? Olha, essa conta está assim, assim, errado. Pronto. As demonstrações estão adequadas, porém essa conta está assim, errada. Exemplo, tá?
Mas se as demonstrações tiverem distorções, elas forem relevantes e generalizadas, ou seja, contaminaram todas as demonstrações, elas não representam a verdade da empresa, eu dou uma opinião adversa, uma opinião muito ruim, dizendo que as demonstrações não apresentam adequadamente a posição da empresa. Se o auditor não conseguiu obter evidências apropriadas e suficientes, entende que ali possam ter distorções relevantes, mas não são generalizadas, eu também emito uma opinião com ressalva. Ou seja, em uma determinada conta não conseguiu obter evidência, mas essa conta, se tiver distorção, não contamina as demonstrações por inteiro. Vou colocar uma ressalva, igual fiz com a ressalva normal. Mas se eu sei que essas distorções que possam ter são relevantes e generalizadas, aí eu já não vou opinar, porque eu não tenho segurança para dar opinião, então eu vou me abster de opinar. Tá? Assim é que funciona o trabalho do auditor, assim que ele atua, mais ou menos assim a sua carreira. Se você quer entrar no mundo da auditoria, eu aconselho, pesquise, estude bastante, esteja sempre atualizado. Agradeço a sua participação, continue participando do congresso, assista todas as trilhas de auditoria e todas as demais trilhas, tá? E muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos nas próximas palestras. Abraço!